Soberano e eterno Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor Deus, estou aqui na presença do Senhor. Estamos aqui, Senhor, na presença do Senhor. Até porque, Senhor, nesse momento, milhares e milhares de pessoas se unem a nós, Senhor Deus, para irmos até o trono do Senhor, até o trono santo do Senhor, ao trono do Senhor Jesus e ao Senhor Espírito Santo. E é pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Espírito Santo que nesse momento eu glorifico o nome do Senhor. Nós glorificamos o nome santo do Senhor. Nós glorificamos o nome santo do Senhor Jesus. E nós glorificamos o nome santo do Senhor Espírito Santo. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede neste momento de podermos ter acesso ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Senhor, que a partir de Jesus ter morrido naquela cruz, ter ressuscitado ao terceiro dia, a partir dali, Senhor, a palavra do Senhor vai nos assegurar que o véu se rasgou de cima a baixo. E o véu sendo rasgado, segundo a palavra do Senhor, nós passamos a ter acesso à presença do Senhor. Foi o ato de Jesus que nos qualificou para isso, que nos deu essa oportunidade de, nesse momento, podermos nos dirigir diretamente ao Senhor, apenas por intermédio do Senhor, o Espírito Santo, e por intermédio do Senhor Jesus. Porque sabemos pela palavra que é o Senhor, o Espírito Santo, que fala por nós. É Ele que coloca a palavra nas nossas bocas. É Ele que, segundo a palavra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Senhor. Por isso, Senhor, nós glorificamos o nome do Senhor neste momento. Nós exaltamos o nome do Senhor neste momento. Nós bendizemos o nome santo do Senhor, porque toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, sejam dadas ao Senhor Jesus e sejam dadas ao Senhor Espírito Santo. Agradecendo, Senhor, em nome de toda essa multidão de pessoas que estamos em corrente de oração neste momento, agradecer, Senhor, porque sabemos e temos o desejo de agradecer ao Senhor pelas inúmeras bênçãos que o Senhor nos concedeu neste dia, Senhor Deus. Um dia especial, Senhor, aonde temos a saúde, aonde temos a oportunidade de trabalhar, Senhor Deus, de ter acordado cedo para trabalharmos, Senhor Deus, e até mesmo durante a noite. Muitos de nós aqui presentes nesta corrente de oração estamos trabalhando, Senhor. Estamos tirando o nosso serviço, o nosso plantão, Senhor Deus. Isso passa pelos vigias noturnos, Senhor Deus. Isto passa pelos mototaxistas que trabalham à noite, Senhor Deus. Isto passa pelos técnicos de enfermagem, Senhor. Isto passa, Senhor, pelos doutores, pelos médicos que trabalham durante a noite, Senhor Deus. Os guardas municipais, Senhor Deus. Os militares que estão de plantão nessa noite, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, interceder, Senhor, por todas estas pessoas, Senhor Deus, que precisam de uma bênção da parte do Senhor, precisam de um conforto da parte do Senhor. E nada melhor, Senhor, para termos paz nessa noite do que nos colocarmos na presença santa do Senhor, a presença que nos conforta, a presença que nos fortalece, Senhor, diante de tantas adversidades que a vida nos impõe, Senhor Deus. Sabemos, o próprio Senhor Jesus disse na palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus venceu o mundo. Naquela cruz, o Senhor Jesus venceu o pecado. Naquela cruz, Senhor, sabemos que o Senhor Jesus venceu Satanás. E também naquela cruz nós sabemos pela palavra que o Senhor venceu a morte, Senhor Deus. Então o Senhor foi vitorioso naquela cruz. Tá? Apesar de que Satanás moveu todas as coisas para impedir que Jesus fosse para aquela cruz. Porque ele sabia de antemão, ele sabia que se Jesus assim o fizesse,
iria dar oportunidade para tantos e tantos nos quais estamos inseridos nessa noite, para termos a oportunidade de salvação. Por isso, Senhor, nós não nos cansamos, nós não nos enfadamos de glorificar o nome do Senhor. Por isso, Senhor, nós paramos à noite, para ter esta conversa com o Senhor, muito mais do que uma oração, é uma conversa, Senhor, porque o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é aquele que nos guarda, Senhor. O Senhor foi capaz de algo que nenhum amigo terreno faria por nós, Senhor Deus. O Senhor entregou o próprio Filho, Senhor Deus. Tal é o amor do Senhor para conosco, para com estas pessoas que estão nos ouvindo e nos acompanhando em espírito de oração nesta noite. O Senhor fez o maior ato que alguém pode fazer. O Senhor deu a vida do seu próprio Filho, Senhor Deus, sabendo que nós todos estávamos condenados à morte eterna, à morte espiritual, Senhor Deus. O Senhor, sabendo disso tudo, vendo a tragédia pela qual a raça humana passava, depois de ter pecado no jardim do Éden, depois de ter quebrado a comunhão e a harmonia com o Senhor, após aquilo, Senhor Deus, uma sentença, porque a própria lei do Senhor exige isso. A lei do Senhor exige que o pecador seja condenado e seja condenado à morte espiritual, chamada morte eterna, Senhor Deus. Nós sabemos que a nossa sentença era terrível sobre as nossas cabeças, mas o Senhor, juntamente com o Senhor Jesus, juntamente com o Senhor, o Espírito Santo, mudaram a nossa sorte, mudaram o nosso cenário, Senhor Deus, de condenação e morte eterna, de morte espiritual, e o Senhor nos concedeu a oportunidade, Senhor Deus, a maior que nós podemos ter nas nossas vidas, que é obtermos a nossa salvação. Por isso, Senhor, insistentemente, nessas conversas com o Senhor, tenho falado insistentemente sobre a nossa necessidade, a nossa carência de salvação, Senhor. Nós precisamos, Senhor Deus, é o bem mais precioso que nós podemos almejar, Senhor, é a salvação, Senhor Deus. Nada se compara à salvação, nenhuma riqueza, mesmo que nós tivéssemos todas as riquezas do mundo, nenhuma pode se comparar à nossa salvação. A própria palavra do Senhor vai nos dizer e vai nos alertar que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sim, Senhor Deus, a palavra do Senhor não quer calar nesta noite e nos indaga tremendamente e terrivelmente nessa noite. O que adianta para nós ganharmos o mundo? Riquezas, propriedades, carros novos, carros de luxo, roupas de grife, dinheiro na conta bancária. O que adianta para nós tudo isso se nós perdemos a salvação? Sim, Senhor, o Senhor na palavra nos adverte sobre esse cuidado, Senhor, que nós não devemos ter apego às riquezas, Senhor Deus. Nós temos que buscar o Senhor e adorarmos ao Senhor. Muitas pessoas, Senhor, nós sabemos que vão até as denominações, principalmente as denominações neopentecostais, vão em busca, Senhor, de cura de tumores, Senhor. Vão em busca de emprego, Senhor. Vão em busca de bênçãos, Senhor Deus. Mas muitas delas, Senhor, se esquecem que muito mais do que a cura de um tumor, muito mais do que um emprego, muito mais do que riquezas, propriedades, mais do que isso, nos importa a salvação. Senhor, nestas denominações tem se falado pouco a respeito do pecado, Senhor. Pouco se tem falado sobre a doutrina do pecado, Senhor. Não se tem falado, Senhor, nos púlpitos das denominações evangélicas do Brasil, Senhor Deus. Não tem se falado sobre a salvação, Senhor. Não tem se falado a respeito do pecado, Senhor. Não se tem falado, Senhor Deus. É como se fosse um assunto proibido, Senhor, porque sabemos, Senhor, que Satanás tem investido pesado, Senhor Deus, dentro das denominações, dentro das congregações, Senhor, e tem tirado da mente dos pastores e dos pregadores, Senhor Deus,
há necessidade urgente de se pregar a respeito do pecado, de se pregar a respeito, Senhor, do novo nascimento, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus, o Filho amado do Senhor, nos ensinou para Nicodemos no Evangelho segundo o relato de João, no capítulo 3, ali Jesus vai nos mostrar a respeito daquele maravilhoso encontro, aquele encontro fundamental na vida não só de Nicodemos, mas também nas nossas vidas, Senhor Deus. Aquela passagem vai nos ensinar ricamente, Senhor, a respeito do novo nascimento, Senhor Deus, a respeito da doutrina do Senhor, que é a doutrina da regeneração, Senhor. E o Senhor Jesus vai alertar ali, Senhor Deus, de forma grandiosa, aquele homem chamado Nicodemos, mas também está nos advertindo e nos alertando nesta noite, Senhor Deus. E Jesus vai dizer ali: aquele que não nascer da água e do Espírito jamais verão o reino de Deus. Sim, Senhor, sabemos que sem esse novo nascimento nós não teremos acesso à santa presença do Senhor, jamais subiremos aos céus, Senhor Deus, para viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. Nós sabemos disso tudo, Senhor. Por isso, Senhor, nós precisamos da Tua salvação, Senhor. Nós precisamos de uma palavra vinda do Senhor para nós. Nós precisamos, Senhor, deste alimento espiritual vindo da parte do Senhor. Muitas vezes, Senhor, buscamos apenas o alimento carnal, o alimento material para sustento do nosso próprio corpo, Senhor, e muitas vezes, Senhor, nós não estamos nos alimentando com a palavra, Senhor. A palavra do Senhor é o nosso alimento espiritual, Senhor Deus. Ensina-nos, Senhor Deus, a buscar mais a palavra do Senhor. Nos ensina, Senhor. Muita gente está se desviando do caminho, Senhor. Muitos jovens estão se perdendo pelo caminho, estão tombando no deserto, que é essa travessia a qual nós passamos até chegarmos à vida eterna, Senhor. As pessoas, Senhor, não têm valorizado a salvação, Senhor Deus. O apóstolo Paulo, ele vai nos alertar em diversas passagens, ele vai nos dizer que nós devemos remir o tempo, aproveitar o tempo, porque os dias são maus, Senhor Deus. Então nós precisamos aprender a contar o tempo, a contar o nosso tempo. Segundo a palavra do Senhor, a nossa vida é muito breve, Senhor, na face da terra. É um tempo extremamente pequeno. Há pouco tempo nós éramos crianças, Senhor Deus. Há pouco tempo éramos adolescentes, Senhor. Há pouco tempo nos tornamos adultos, Senhor Deus. E hoje muitos de nós que falamos nesse momento com o Senhor já temos uma idade já bem mais avançada, Senhor Deus. O tempo passou e nós não percebemos, Senhor. O tempo passa, Senhor, e nós estamos perdendo as oportunidades de salvação. E eu falo aqui nesse momento representando esses milhares e milhares que estão em corrente de oração conosco na presença do Senhor. Temos perdido, Senhor, as oportunidades que o Senhor nos apresenta, Senhor. E hoje, Senhor, nesta noite, eu peço que o Santo Espírito do Senhor toque nestas almas, Senhor. Toque nestes corações nesta noite. Toque na mente dessas pessoas, Senhor Deus, para que elas tenham o despertamento para a necessidade de serem salvos, Senhor Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 3, a palavra vai dizer: como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação? Nós não podemos, Senhor Deus, perder a nossa salvação. Nós não podemos, Senhor, perder esta oportunidade ímpar, Senhor Deus, de um dia vivermos ao lado de Jesus, Senhor. Sim, Senhor, nós sabemos pela palavra que Jesus voltará uma segunda vez. E quando Ele vier, a palavra do Senhor nos ensina que Ele vai implantar o seu reino milenar. Ou seja, Senhor, por 1000 anos, Jesus vai governar aqui na terra. Vai governar de Israel, Senhor. Vai governar da cidade de Jerusalém, Senhor Deus. E de lá Ele vai governar todo o planeta Terra, Senhor. Nós cremos no milênio, Senhor. Mas em seguida desses tempos do milênio, Jesus, Ele permanecerá reinando em nosso meio, Senhor Deus. Será o nosso tabernáculo, Senhor Deus. O Senhor Jesus vai habitar, Ele vai
morar conosco eternamente, Senhor, nos governando, cuidando de nós pessoalmente, Senhor Deus. E o verbo que se fez carne, que é Jesus, vai habitar para sempre, Senhor Deus, eternamente conosco, Senhor Deus. Olha, Senhor, que maravilha, que palavra maravilhosa, que palavra confortante que a palavra do Senhor nos proporciona nesta noite. Nós viveremos eternamente com Jesus, Senhor Deus, e nós aqueles que aceitamos a Jesus. A palavra vai dizer: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, Senhor. E nós nesse momento, Senhor, queremos confessar, Senhor Deus, Jesus. Queremos confessar que Ele morreu na cruz por nós, pelos nossos delitos e pecados. Nós queremos confessar nesse momento, queremos dizer para o Senhor que nós cremos nesta palavra, Senhor, nós cremos nesse ensinamento, Senhor, e nós precisamos, Senhor Deus, dentro dessa compreensão, Senhor Deus, nós precisamos da nossa salvação, Senhor, nós precisamos ser aperfeiçoados a cada dia, Senhor, porque nós sabemos pela palavra do Senhor que sem santificação jamais veremos ao Senhor. Por isso, Senhor, nós pedimos nesse momento que o Senhor, o Espírito Santo, nos santifique a cada dia. Faça com que nós aprendamos a cada dia como adorar verdadeiramente ao Senhor, que nós possamos aprender a cada dia a não estarmos pecando contra a santidade do Senhor, porque os nossos pecados, Senhor, segundo a palavra do Senhor, é que cria barreira, cria separação entre nós e o Senhor. O Senhor está com a mão estendida, o Senhor está com seus olhos abertos e seus ouvidos, a palavra vai dizer que não estão avariados, não estão doentes, para que não possa nos ouvir, Senhor Deus, mas é o nosso pecado que causa separação, divisão, barreira entre nós e o Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, todos nós aqui nessa corrente de oração confessamos os nossos pecados. Sabemos da necessidade de confessá-los, Senhor Deus, tá? A palavra do Senhor também vai dizer em 1 João, vai dizer lá que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos no perdão dos pecados. Nós cremos, Senhor Deus, que através do perdão, do arrependimento e do afastamento do pecado, o Senhor irá se compadecer de nós, Senhor Deus. O Senhor nos perdoando, nós teremos a oportunidade de estarmos um dia face a face com o Senhor. E nós cremos, Senhor, em tudo que o Senhor Jesus nos ensinou. Nós cremos, Senhor, em toda a lei que o Senhor estabeleceu e colocou nas mãos de Moisés, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor, no Santo Evangelho, Senhor. Nós cremos no Antigo Testamento, Senhor. Nós cremos no Novo Testamento, Senhor. Nós cremos na Antiga Aliança, Senhor Deus. Lemos e estudamos sobre ela, mas cremos, Senhor, principalmente na Nova Aliança, Senhor. Porque o Senhor Jesus, o Filho amado do Senhor, disse claramente para nós: eu vos trago uma nova aliança. O Senhor Jesus, o Filho amado do Senhor, trouxe uma nova aliança para nós. E a nova aliança não estava mais como era no Antigo Testamento, através de sangue de animais, de sacrifício de animais. Não, Senhor, nosso Senhor Jesus nos ensinou diferente, que agora o Senhor Deus mandou o verdadeiro Cordeiro. Por isso, Senhor, quando João o Batista estava ali no Rio Jordão batizando aquelas milhares de pessoas, ele viu Jesus passando lá no alto na estrada, e ele apontou, Senhor, o Filho amado do Senhor apontou para Jesus, e João Batista vai dizer uma das frases mais célebres que já foi escrito sobre ele. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Olha, Senhor, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo do Senhor revelou naquele momento na memória e na mente e no intelecto de João o Batista, Senhor Deus, quando ele revelou. Não foi carne nem sangue que revelou para ele naquele momento, mas o próprio Senhor Deus
imprimiu na mente de João Batista quando ele afirmou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, Senhor Deus. E nós somos imensamente gratos, Senhor, por a cada noite podermos aprender mais com a palavra do Senhor, a cada noite nos deleitarmos com esta reunião com o Senhor, porque o Senhor, nós sabemos pela palavra que o Senhor é um Deus que gosta de se relacionar com os seus servos. Já desde o jardim do Éden, Senhor Deus, o Senhor visitava o casal Adão e Eva todos os dias. A palavra vai nos garantir isso, que na virada do dia o Senhor visitava ao casal, o Senhor ia até o jardim do Éden, o Senhor conversava com eles, o Senhor os orientava, Senhor Deus. Que honra, que coisa maravilhosa que o Senhor concedia ao primeiro casal, Senhor Deus. Pena que eles não souberam honrar essa fidelidade do Senhor e caíram em pecado, Senhor Deus. Caíram terrivelmente, embora tendo todas as condições favoráveis a favor do casal. Tinham tudo, Senhor, não faltava nada para eles. Eles tinham tudo, Senhor, e o Senhor só exigiu deles a obediência, apenas isso, a fidelidade. E a única coisa que o Senhor exigiu daquele casal, eles não puderam fazê-lo, Senhor. Eles não quiseram fazê-lo, Senhor, e eles tombaram, eles caíram, e com a queda deles derrubou todas as gerações até o dia de hoje, Senhor Deus. Por isso o salmista Davi vai dizer: em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado me concebeu a minha mãe. Quando nós somos gerados, Senhor, no ventre das nossas mães, o DNA do pecado já é instalado no nosso código genético, Senhor. Nós já nascemos com o vírus do pecado, Senhor Deus. Por isso, Senhor, nós precisamos passar por esse processo da regeneração, do novo nascimento. Nós precisamos passar pela cruz de Jesus, Senhor Deus. Aceitar o que Jesus fez por nós naquela cruz, Senhor Deus. Não foi pouca coisa, Senhor. Jesus teve que se encarnar, Senhor. Jesus, que era um ser como o Senhor, apenas espiritual, morando no céu, ali entronizado à direita do Senhor. Jesus deixou isso tudo, trocou isso tudo para se encarnar, Senhor Deus. Eis que o Verbo se fez carne, já diz a palavra do Senhor, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se encarnou e se tornou 100% homem e 100% Deus. É o único ser, Senhor Deus, em todo o nosso conhecimento, que ao mesmo tempo que é 100% homem, é 100% Deus. E Jesus, depois da ressurreição, Senhor Deus, subiu aos céus novamente, no meio daquele povo, daquela multidão, daqueles 2 varões, anjos celestiais. Ali Jesus foi assunto, subiu aos céus novamente, e ele voltou para o céu 100% homem e 100% Deus. Glória a Jesus por isso, glória ao Senhor por isso, e glória ao Espírito Santo por esse entendimento, Senhor. Por isso, Senhor, nós temos um advogado, temos esse advogado que Jesus, ele vai dizer que ele é o nosso defensor. Ele é o nosso intercessor, e Jesus teve tanto cuidado para conosco, Senhor, que ele disse: não fiquem tristes, discípulos, não fiquem tristes, apóstolos, não fiquem tristes, povo que me acompanha, porque eu estou subindo. Isso Jesus falando, Senhor, estou subindo, voltando para o Pai, mas eu vou enviar-vos outro Consolador, que é o Espírito Santo da promessa. Então Jesus, tão preocupado conosco, Senhor, ele não se conformou de voltar para o céu e nos deixar aqui órfãos e abandonados. O Senhor Jesus, ele proveu, ele providenciou para nós, juntamente com o Pai, o Espírito Santo da promessa. E Jesus nos prometeu que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, Senhor. Ele está conosco, é ele que habita conosco. A palavra vai dizer, a palavra do Senhor, que onde estiverem 2 ou mais reunidos em nome do Senhor,
Senhor, o Espírito Santo estaria no meio deles. Por isso, Senhor, nesse momento, como somos, nesse momento, milhares de pessoas nos acompanhando em oração, somos bem mais do que um, bem mais do que dois e bem mais do que três, Senhor Deus, e nós estamos aqui concordando, Senhor, de forma unânime, Senhor Deus, todo esse propósito de oração que colocamos nesse momento na presença do Senhor. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, foram tantas bênçãos que se nós quisermos enumerá-las nesse momento, teremos uma grande dificuldade de citar uma por uma, Senhor, mas o Senhor nos abençoou ricamente, Senhor. O Senhor neste dia nos abençoou tremendamente, Senhor. O Senhor não nos deixou faltar o pão, Senhor, não nos deixou faltar água, o Senhor não deixou que faltasse para nós a vestimenta, Senhor Deus, não nos faltou o livramento, não nos faltou o amor incondicional do Senhor, nós tivemos tudo, Senhor. Por isso o salmista vai dizer, o salmista Davi vai dizer no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e de nada sentiremos falta, Senhor. Quando o Senhor é o nosso pastor, Senhor Deus, como o Senhor é de fato, nós não sentiremos falta de nada, Senhor Deus. Isso é maravilhoso, esse conhecimento é extremamente feliz para nós, nos alegra tremendamente a nossa alma saber que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso verdadeiro pastor, e o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A palavra do Senhor vai nos ensinar Jesus como sendo este agricultor, este lavrador, esse nosso pastor, e nós, ovelha do seu pastoreio, Senhor Deus. A palavra vai dizer que esse pastor, ele é o nosso pastor, e por ser o nosso pastor, nós nada sentiremos falta, porque o Senhor provê todas as coisas, Senhor. E a palavra do Senhor vai nos ensinar diversas formas. Jesus ele vai fazer alusão aos pardais, ele vai fazer alusão às plantas, Senhor Deus, vai falar de plantas, vai falar de aves, de pássaros, e a palavra do Senhor, Jesus vai nos mostrar que se o Senhor cuida destes seres, Senhor Deus, muito mais cuidará de nós, seres humanos, que fomos criados pelo Senhor, à sua imagem e semelhança, Senhor Deus. Então, a Bíblia vai dizer que muito mais o Senhor tem por fazer por nós, e a palavra vai ainda nos provocar, dizendo que nenhum desses animais, nenhuma dessas aves, Senhor Deus, não lhes falta nada, não lhes falta nada, e muito menos para nós, muito mais para nós, o Senhor provê todas as coisas, todos os dias, Senhor, não nos falta o pão, não nos falta as bênçãos, o mantimento, a vestimenta da parte do Senhor. Mas também, Senhor, neste momento queremos interceder por aquelas pessoas que sofrem, Senhor Deus, queremos interceder por estas almas que estão abatidas nesse momento, Senhor, precisando dessa palavra de oração, dessa ministração nesse momento, na presença santa e gloriosa do Senhor. Muitas pessoas, Senhor, estão precisando desta palavra, Senhor. Muitas pessoas estão precisando nesse momento dessa palavra de libertação, Senhor, porque eles precisam de libertação, Senhor Deus. E a palavra do Senhor Jesus vai nos ensinar que se Ele nos libertar, Ele, Jesus, nós verdadeiramente seremos livres, Senhor. E nós queremos ser livres de fato, na essência da palavra, Senhor, livres, Senhor Deus. E sabemos que o inimigo das nossas almas, que é Satanás, ele é diferente, ele quer aprisionar as almas, ele quer colocar essas almas em cativeiro, ele quer acorrentar essas almas, aprisionar essas almas, Senhor Deus. E o Senhor não, o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos libertar, Senhor Deus. Por isso que o Senhor é o nosso pastor, porque o pastor quer o melhor para as suas ovelhas, Senhor. Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus, nós queremos interceder por aqueles que sofrem, por aqueles que estão angustiados, aqueles que estão ansiosos nesta noite, aqueles que estão depressivos nesta noite, aqueles que perderam até a esperança e o desejo de continuarem vivos, Senhor. Quantas pessoas, amado Senhor, nesta noite não estão tentando e pensando em tirar suas vidas, Senhor Deus. O suicídio se alastra em todo o planeta, Senhor Deus. A cada dia esses números, eles
são aumentados a cada dia, Senhor Deus. Há pesquisa que dizem que a cada 4 segundos uma pessoa se mata, tira sua própria vida do planeta, na face da terra, Senhor. Que coisa terrível, Senhor Deus. Imaginar que essas almas estão morrendo, estão passando para o outro plano, para outra dimensão, sem Jesus, Senhor. Sem Jesus. Sem Jesus significa dizer, Senhor, sem salvação, Senhor Deus. Pessoas tirando a vida, achando que estão resolvendo um problema, Senhor Deus, e estão criando um outro muito maior, Senhor. Porque a partir do momento que se tira a vida, se acaba ali a oportunidade da salvação, Senhor Deus. Sem a possibilidade de serem salvos, de passarem pelo arrependimento, Senhor, e cria um problema muito maior, Senhor, porque sabemos, segundo a Tua palavra, Senhor, que a alma não morre. Eu creio, Senhor, na imortalidade da alma, porque a palavra do Senhor vai nos assegurar isso, Senhor Deus. Então, na realidade, os que tiram a vida, eles estão criando um problema terrível e eterno, Senhor Deus, que é perderem a oportunidade de viverem com Jesus eternamente, Senhor Deus. E a opção vai ficar outra, que é a condenação ao lago de fogo, Senhor Deus. O Senhor não veio, o Senhor Jesus não veio, segundo a Tua palavra, Senhor, para condenar ninguém, Senhor Deus, mas o mundo prefere permanecer nos seus pecados e delitos, Senhor Deus, e não aceitam a salvação vindo de Jesus. Corações duros, Senhor, são corações impenitentes, Senhor, que não aceitam, que não se dobram ao senhorio de Jesus. Pessoas, Senhor, que não querem adquirir o conhecimento da palavra, não querem ouvir a pregação da salvação, Senhor, não querem ouvir falar sobre o arrependimento, Senhor Deus. Esse tema tem se afastado dos púlpitos das denominações, não se fala mais em pecado nos púlpitos, não se fala mais na necessidade do arrependimento, Senhor. E o mundo, Senhor, está mergulhando, Senhor Deus, está trilhando um caminho perigosíssimo, Senhor, rumo ao abismo, rumo à condenação das almas, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, quebranta, Senhor, os nossos corações, Senhor, quebranta as nossas almas nesta noite, Senhor Deus. Gere em nós, Senhor, o Espírito Santo, um espírito de arrependimento, Senhor Deus, e de conversão, Senhor Deus. Não deixa que todo esse povo se perca e se encaminhe para o abismo, Senhor, para a condenação eterna, para o juízo eterno, Senhor Deus. Não permita que tais coisas se sucedam na vida destas pessoas que estão nesse momento em oração na presença do Senhor. Que o Senhor possa alcançar também a parentela destas pessoas, Senhor Deus. Coloca desses corações a necessidade de irem a cada uma dessas casas, a cada uma dessas cidades onde moram a nossa parentela, para que nós possamos proclamar a Tua palavra, Senhor, para que nós possamos proclamar, Senhor Deus, essa boa nova, Senhor Deus, e que nós possamos levar essa semente da salvação, esta palavra da salvação para aqueles entes queridos nossos, que nós não queremos que eles sejam lançados no lago de fogo, Senhor Deus, que é o inferno, Senhor Deus. Livra-nos, Senhor, livra a nossa parentela, Senhor. Nós pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos conforte com esta palavra, que o Senhor mova os nossos corações com esta palavra, Senhor Deus, e que o Senhor possa nos conceder uma noite de paz, Senhor Deus. Nós precisamos da paz do Senhor nesta noite, para que nós possamos ter um sono tranquilo, Senhor Deus, na presença do Senhor. Que o Senhor dissipe nesse momento dos nossos corações, das nossas mentes e das nossas almas, Senhor, nesse momento, todo sentimento de ansiedade, Senhor, todo sentimento de depressão, Senhor, todo sentimento de morte nesse momento, que o Senhor dissipe das nossas almas, Senhor, que o Senhor tire o ódio dos nossos corações, Senhor Deus, que o Senhor plante em nossos corações nesta noite, Senhor Deus, o amor, Senhor Deus, o amor que levou o Senhor a sacrificar o próprio Filho por nós, Senhor Deus. Que grande amor, que incalculável amor que o Senhor teve para conosco, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor nos
nos conforte, que o Senhor ordene aos seus anjos que nos visitem nesta noite e nos proteja nas nossas casas, nos proteja os nossos comércios, Senhor Deus, os nossos empreendimentos, Senhor Deus, proteja a rua que nós moramos, Senhor, e que o Senhor possa proteger a nossa parentela, dando para eles livramento, Senhor Deus, nesta noite, Senhor Deus. Nós queremos agradecer, Senhor Deus, nesse momento, por tanto cuidado, por tanto amor que o Senhor tem para conosco, por tanta proteção e livramento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus especial. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos ama, Senhor Deus, e quer nos salvar, Senhor. Ó, Senhor Deus, nós sentimos nesse momento a presença do Senhor, o Espírito Santo, o carinho, o amor, a presença gloriosa do Senhor perto de nós, pelo seu Santo Espírito, Senhor. Nos consola, Senhor, nesta noite, nos conforta, Senhor, nesta noite, e nos dá, Senhor Deus, a paz, Senhor Deus, a paz, para que nós não precisemos ingerir, tomar nenhum medicamento controlado, Senhor, para que nós possamos depositar a nossa confiança, a nossa paz, a nossa tranquilidade nas mãos do Senhor, porque o Senhor é um Deus tremendo, é um Deus poderosíssimo, não há outro igual, Senhor Deus, e é ao Senhor que nós queremos render toda a nossa gratidão, queremos glorificar, exaltar, bendizer, render glórias ao santo nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou desde a hora que estávamos ainda dormindo, Senhor, durante a madrugada. Obrigado por tudo, todas as bênçãos, o café da manhã, Senhor, a água, o almoço, o jantar, Senhor Deus, tudo que o Senhor proveu para nós, a vestimenta que não nos faltou, Senhor Deus. Por isso, nesse momento, declaramos que somos bem-aventurados, mais do que felizes, porque temos um Deus maravilhoso e que cuida de nós. Nesse momento, Senhor Deus, nós só podemos dizer glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor Espírito Santo. 3 vezes santo é o Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.